Pessoas, estamos aqui no DP Channel para mais um giro de notícias do Red Bull Bragantino. Hoje o Diego não está diferente não, hoje eu estou com o Vitor, o Diego não vai participar desse. Aqui está o Vitor comigo, hoje eu estou apresentando, vou falar aqui também, mas começar já mandando a bola para o Vitor, para ele comentar um pouco sobre a participação dele aqui hoje, falar um pouco sobre o que ele viu ontem da partida do Bragantino, numa semana que aconteceu muita coisa no Bragantino, né? Tem bastante coisa para a gente falar hoje aqui. Isso aí, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Agradeço o Diego também que hoje não está com a gente, mas conversou comigo para poder participar aqui. Um abraço para todo mundo que acompanha o canal. Semana agitada, semana movimentada, e a gente vai debater tudo aqui, né? Teve Libertadores, teve camisa nova, possível Arena, enfim, muito assunto para a gente conversar aqui hoje. Tem mesmo, e vamos começar do jogo, depois a gente passa pelos outros assuntos. O jogo Bragantino ontem enfrentou o Vélez, quarta rodada da fase de grupos, tomou um gol no começo do jogo ali, lá para os 3 minutos, depois no final, mais na pressão, empatou. O que você viu, o que você achou do jogo do Bragantino ontem? O Maldonado falou que o time não conseguiu encontrar seu jogo, acho que realmente não conseguiu. O que está sendo a dificuldade do Bragantino, principalmente nos jogos contra os argentinos, né? O Bragantino jogou contra 3, empatou 2 contra o Vélez e perdeu do Estudiantes. Pois é, Rodrigo, eu acho que essa é a pergunta que todo mundo queria a resposta ontem, né, na coletiva. Até o Maldonado foi perguntado algumas vezes a respeito disso. Enfim, acho que os jornalistas queriam uma resposta mais enfática, mais incisiva, e pelo que deu para a gente observar, é essa questão que o Maldonado falou ontem, o Barbieri já havia falado em outros jogos, né, contra Estudiantes e também contra o Vélez, a questão do jogo físico, né? Eles comentam que o jogo físico que as equipes argentinas impõem dificultam o estilo de jogo do Bragantino, né, que gosta de ir para cima, enfim, o toque rápido, cadenciano, enfim, a marcação-pressão. E a gente viu o Bragantino no primeiro tempo de ontem encaixotado na marcação argentina, né? O Maldonado disse até que o Vélez encurtou os espaços, enfim. E a gente viu um time que pecou para criar, um time que parecia até nervoso em certos momentos, uma dificuldade para trocar passes, né? Os lançamentos não estavam acontecendo, os passes fáceis, às vezes não estavam sendo concluídos, enfim. Primeiro tempo, o Bragantino acho que até irreconhecível para o que a gente está acostumado a ver a equipe jogar. No segundo tempo, com as mudanças, melhorou, foi para cima, enfim. E fica essa preocupação aí para o torcedor, enfim, de como o Bragantino vai escapar desse jogo físico tão falado aí pela comissão técnica do Bragantino nas partidas de Libertadores. Eu acho até que é um ponto que você, Rodrigo, que gosta das análises táticas, eu até queria te perguntar também para a gente trocar essa bola aqui, qual é uma possível alternativa para o Bragantino vencer esse jogo físico dos argentinos, enfim, essa dificuldade que o Braga vem enfrentando nas partidas de Libertadores? Eu acho que a resposta pode ser Hurtado, e não só o Ran quanto o Andrés. Acho que os dois podem ser a resposta, mas eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, porque eu acho que o que é muito marcante nesses jogos são 2 tipos de marcação: a física e a marcação individual. Essas 2 coisas são muito argentinas. Um técnico que é muito característico disso, não tanto no físico, mas no individual, é o Bielsa. O Bielsa tem um jogo de posição dele, mas é um cara que é um mestre no jogo de marcação individual. E quer dizer que marcação individual é sempre forte, sempre o time toma pouco gol? Não, o time do Leeds é o time que mais tomou gol lá naquele período desse ano que o time estava mal. Então, é um tipo de marcação, e o Bragantino não está conseguindo ir bem nesses jogos. O Estudiantes também faz essa marcação, o Bragantino também sofreu. Se você vê o vídeo da segunda-feira que eu fiz aqui, eu falava exatamente sobre isso, a marcação individual que o Bragantino não conseguia furar no Estudiantes. E quando você tem, voltando até para o futebol brasileiro, no ano passado o Bragantino fez um jogo muito ruim contra o São Paulo do Crespo, que também é argentino, que também marca individual. Então, eu acho que isso é um tipo de coisa que no Brasil não tem tantos técnicos que fazem isso. Eu acho que o melhor nisso é o Cuca. Eu acho que é o melhor técnico na marcação individual no Brasil é isso. O Renato Gaúcho às vezes também faz, mas o do Cuca funciona melhor. E nesse ponto o Bragantino sofre, porque o Bragantino joga num jogo mais posicional, ele procura encontrar os jogadores nos espaços já meio estabelecidos ali, e quando você tem os jogadores marcados de perto, os pontas marcados de perto, o primeiro volante, você acaba não avançando em campo e não encontrando os homens livres, que chama na parte tática do futebol, né? O
Maldonado até falou sobre isso na coletiva, homens livres, que é o jogador que vai ter espaço para poder avançar em campo. E quando o time não marca em zona, marca individual, para o jogador ficar livre, você vai ter que se mexer, você vai ter que ter ultrapassagem, você vai ter que ter laterais avançando. Aí entra o Hurtado. O Andrés Hurtado é um jogador que ataca muito melhor, ataca muito mais espaço, costas, e ele entrou no segundo tempo e ele criou a maioria das jogadas ali pelo lado direito. O Arthur vinha por dentro, ele mais pelo lado, ele criou bastante ali. Então é um jogador que pode acrescentar muito ao time nesse tipo de jogo. E agora o outro Hurtado, o Han, ele até é veloz, mas eu acho que a principal característica dele é a força, né? Também no jogo aéreo de cabeça, né? Então acho que isso é uma coisa que ele pode entregar, um cara que já jogou futebol argentino também, acho que talvez seja uma boa. O que acontece é que parece que o Bragantino não vai ficar com ele, né? Então ele está sendo pouco utilizado, acho que por isso ele não tem jogado, mas se ele fosse um cara mais rodado no time, mais jogado no time, né? Ele está jogando pouco esse ano, talvez ele até começasse o jogo. Não sei se queria acrescentar alguma coisa aí. Não, até porque ontem a gente viu, né, o Maldonado colocou um segundo centroavante em campo, né, vamos dizer assim, né, o Ítalo, ele não é um centroavante, mas enfim, faz essa função, esse papel, e se você olhar para o que o Bragantino vinha apresentando antes, a ideia era colocar o Alejandro, né, a primeira opção seria colocar o Alejandro, e ontem, nessa dificuldade que o Bragantino teve, quem entrou foi o Hurtado, né. E sobre o Andrés Hurtado, um detalhe que os dois, todos os gols do Bragantino na Libertadores foram marcados por dois jogadores, né? Ítalo e Andrés Hurtado, essa curiosidade até agora do Bragantino na Libertadores. E agora passando sobre o jogo do Vélez, eu acho que a torcida do Vélez e a própria imprensa de lá estava elogiando muito o jogo do Vélez, falando que talvez tenha sido a melhor partida deles na temporada, né? Porque o time passou por momentos ruins, demitiu o técnico, tá com o Vacari, que é um auxiliar, que acabou Sim. assumindo como principal. Então, assim, foi um jogo deles que também encaixou muito bem, né? Acho que tem um mérito também deles. Eu acho que o Bragantino, no primeiro para o segundo tempo, nem foi tão diferente assim. Eu acho que a maior diferença é nos 15 minutos finais, quando fica com dois centroavantes e o Vélez passa a jogar com três zagueiros ali já mais na pressão, o time mais cansado. Ali o Bragantino pressiona e faz o gol. Mas fora isso, acho que o jogo foi inteiro do Vélez na tática. E eles têm um Prato, né? O Prato eu estava vendo. Ele é o jogador dessa Libertadores que mais partidas tem por Libertadores, tem mais de 80, e é o jogador também que tem mais gols. Ele ontem marcou o 28º gol dele por Libertadores. Então você tem na frente um centroavante super experiente, e o Bragantino tem se dado muito mal com esses centroavantes. Quase todo centroavante experiente que o Bragantino pega toma gol. É o Calheri, é o Bozelli, no ano passado o Marco Ruben. Então, a defesa, não sei porque às vezes a defesa é jovem, às vezes acaba não sabendo todos os atalhos ali do campo, o atacante experiente, centroavante assim, sabe? Não sei o que tem exatamente, mas que esses jogadores normalmente marcam gols contra o Bragantino, isso tem acontecido. E, claro, toda vez que você toma um gol, você vai ter que correr um pouquinho mais para conseguir marcar mais um, então isso tem atrapalhado demais o Bragantino. É só um ponto, acho que até para a gente finalizar, talvez, esse assunto do jogo de ontem, o treinador, né, o Júlio Vacari, reclamou bastante da arbitragem, né, Rodrigo? A gente estava na coletiva, a gente pôde acompanhar a coletiva ontem, eles reclamaram daquele lance do Elinho, né, no segundo tempo, o Elinho tomou um cartão amarelo logo no começo do jogo, e depois, no segundo tempo, ele matou ali um contra-ataque, né, uma puxada que o Vélez vinha chegando ali pela esquerda da defesa do Bragantino. O pessoal que estava assistindo o jogo, acompanhando a transmissão, né, da TV, até falou que os comentaristas reforçaram, né, que o Elinho devia ter sido expulso naquele lance, né, tomar o segundo cartão amarelo e consequentemente ser expulso. O Vacari reclamou bastante disso, mas também reclamou de outros lances de partidas anteriores, né? Não sei se você viu, acredito que tenha visto até, Rodrigo, no jogo anterior contra o Nacional, né? O Florentino foi expulso, inclusive não jogou ontem, num lance que, incrível, né? Não deu para entender aquela expulsão, o comportamento da arbitragem, enfim. Mas só para acrescentar também como essa curiosidade aí para o torcedor que acompanha a gente. E na questão da defesa, né, o Rodrigo, com o Renan, o Bragantino ganhou mais uma opção para sair jogando ali atrás, né, cara? Eu achei muito interessante observar essas partidas do Renan. Agora, não só o Ortiz faz aqueles lançamentos que a gente já está acostumado, dribla ali atrás, sai tocando, mas o Renan também consegue chegar em até alguns momentos no primeiro tempo ontem,
quando estava difícil do Bragantino criar, ele pegava a bola ali atrás, partia, né, em velocidade, até tentou criar alguma coisa também, fica essa opção. E vai ser interessante quando o Natan voltar, né, quando o Natan tiver à disposição do Barbieri de novo, da comissão técnica, como é que vai ser essa briga pela titularidade ali no lado esquerdo da defesa do Bragantino. Sim, o time do Vélez marca individual, só que ele não marca os zagueiros individual, nem os laterais. Então, aí está a chave, né? Por isso que é importante você aproveitar o Renan. E eu acho que ele fez um bom jogo. Acho que o Renan, o Hurtado e o Cleiton, acho que são os 3 melhores do Bragantino no jogo ontem. O Cleiton pegou bem. Se no primeiro jogo contra o Vélez ele falhou feio, ontem ele foi bem. O gol que ele toma não tinha muito o que fazer, mas de resto ele foi bem na partida. E realmente o Renan é um jogador já rodado, ele, apesar da idade, ele já jogou 2 vezes e ganhou 2 vezes a Libertadores, né? Então é um cara que já conhece um pouco, mas e é importante o Bragantino ter ele. Se o Bragantino não tivesse ele, tivesse jogado, sei lá, o Real, ia ter uma queda considerável ali ontem. E sobre a arbitragem... O Mônaco também, né Rodrigo? Desculpa. O Mônaco, sim, é um cara que a gente ainda não viu tanto, né? Mas eu acho que ele ainda tá, a forma física ainda tá pegando um pouquinho para ele, né, Rodrigo? Não sei se você compartilha dessa opinião também, mas eu achei que na estreia dele ali, enfim, achei que um pouquinho pesado ainda, enfim, jogou bem, não comprometeu, é óbvio, contra o São Paulo, né, naquele empate em 1-1, mas acho que talvez a questão física é algo que ele possa aprimorar para até ganhar mais espaço, né, nesse time do Bragantino também. Vai precisar, e foi importante ele chegar também, porque o Aidar é um cara que o Bragantino, não vou dizer que não conta, mas se for para contar, que seja o último, né? Porque quando ele jogou, ele não entregou nada, então ele fica nessa questão, mas acho que de resto, os outros zagueiros têm qualidade. Perdeu o Fabrício Bruno, que também não se encaixou no Flamengo, mas tem outros jogadores que podem entregar bem. E na questão da arbitragem, foi até algo que o Maldonado falou, que o time entrou na pilha argentina e começou a fazer faltas que acabavam dando cartão. A falta que o Elinho toma cartão no começo do jogo é uma falta totalmente necessária, porque ele ficou nervoso que o cara ficou driblando na frente dele e depois ele foi lá e bateu no cara. Então, assim, é uma coisa que o Aderlan fez no último jogo, foi expulso. Então, assim, é uma coisa que talvez se o jogo fosse na Argentina, talvez fosse outro árbitro, ele teria sido expulso, o Elinho, ontem, porque ele faz uma jogada que mata contra-ataque e normalmente essas jogadas dão amarelo. Como ele já tinha, ele acaba saindo. Tanto que o Bragantino troca ele no lance seguinte, o Maldonado no lance seguinte tira ele e coloca o Tubarão. Ele nem joga mais depois daquela jogada. Então, ele entendeu ali também que era o recado de ou eu tiro ele ou ele vai acabar sendo expulso, né? Então, eles acabaram fazendo isso e acabou assim, o Bragantino só empatou porque tinha o mesmo número de jogadores. Não sei, a gente nunca sabe o que acontece no jogo. Mas que é mais fácil jogar com 11, e talvez o jogo tivesse um resultado diferente do que teve. Sim. E acho que agora sim, para a gente finalizar, a atuação do camisa 10 e do camisa 11 do Vélez, do Jansson e do Orediano. Que partida! E que jogadores, né Rodrigo? Tanto aqui como lá na Argentina, né? Uma coisa que é curiosa é que o Bragantino entrou em campo um time jovem, como sempre, 25 anos. Do outro lado, o time também tinha média de 25 anos de idade. Então, assim, eram 2 times jovens com um atacante de 34 anos, que os dois têm o Prato e o Ito, os dois têm 34 anos. Então, nesse quesito é bem parecido. E o Orelhano, o Jason, o Sonhora também jogou bem. Então, assim, eles têm jogadores jovens que jogam bem. O Orelhano, acho que junto com o Prato foram os 2 melhores do time deles. E a jogada ali do gol é um passe muito perfeito, assim, entendendo exatamente o momento, o movimento para encaixar. É um time bem interessante esse do Vélez. Eu acho que ele tem tido resultados piores do que as atuações. Você falou do jogo passado, que teve a expulsão contra o Nacional. Talvez com o VAR ele não teria sido expulso, que foi uma jogada que ele nem bate tão forte, ele nem vai com maldade, não vai com nada, mas de repente vai e tá o rosto do goleiro sangrando. O juiz olha aquilo e expulsa o cara, mas com o VAR talvez ele não fosse expulso. Então, foi um jogo que, apesar disso, o Vélez finalizou mais que o Nacional, acertou bola na trave com o Prato. Eu só não vi o jogo porque eu estava no jogo do Bragantino, né? Então foi no mesmo horário. Acho que até eles podiam fazer outros horários para a gente poder ver, né? Mas, enfim, os 2 jogos no mesmo lugar, também na mesma Argentina, daí também não precisava. Se fosse a última rodada, sim. Mas, nesse caso, eu acho que o Vélez teve resultados piores do que atuações, né? O Vélez não é um time ruim, eu acho que é até mais forte que o Nacional. Mas é aquela coisa, são jogos, você não vai bem nos detalhes, num grupo bem equilibrado, você acaba ficando para trás.
Ontem o Bragantino quase que ficou pior. Se perdesse ontem, aí eu acho que ia estar bem complicado, porque ia ter 3 times com 4 pontos ali, aí ia estar Sim, super complicado. o grupo ia embolar de um modo que ia ficar difícil, enfim. Até porque daí na última rodada o Bragantino jogando em Montevidéu contra o Nacional ia ser uma pressão da torcida, né? Porque até lá, enfim, o Nacional também ia ter muita chance de classificação, enfim, até dependendo da próxima rodada, né? Do dia 17, o Bragantino enfrenta o Estudiantes em casa mais uma vez e o Vélez vai até Montevidéu, né? Enfrentar o Nacional. E um último ponto aqui que me passou pela cabeça, Rodrigo, a atuação do Johan. O Johan, ele, eu acredito que na primeira partida, né, na estreia, ele jogou muito bem contra o Nacional aqui, o Bragantino venceu 2-0. Ele foi, inclusive, o personagem da coletiva, né, pré-jogo, o Rodrigo, e ele conversou com a gente, falou que queria assumir esse papel de camisa 10, né? Ele ganhou a 10, enfim, agora com o início da Libertadores. E dentro de campo naquela partida, você via ele conversando muito com os jogadores, você via ele orientando, buscando o jogo, enfim, brigando, aguerrido. Mas agora nessas outras partidas da Libertadores, também não sei se em função desse estilo de jogo argentino, enfim, e do estilo de jogo do Bragantino, né, do próprio Bragantino, ele acabou apresentando menos do que a gente espera dele, né? Enfim, e ontem, inclusive, foi substituído, né, no intervalo. Jadson entrou no lugar dele. Enfim, eu acho que é um jogador que a gente pode esperar, gostaria de ver um pouquinho mais dele nas partidas da Libertadores. E não sei, até a gente começou o vídeo aqui questionando, né, qual seria uma solução para o Bragantino nessa competição internacional. Não sei se essa solução também não passa por uma mexida ali no meio campo, né, Rodrigo? Talvez uma saída do Johan. Eu fico preocupado até porque o Miguel também é um jogador com essa mesma característica, né, Rodrigo? Ele não, um jogo físico com ele não vai dar certo. O Miguel também é um jovem, né? A gente também não pode deixar de ressaltar isso. E o Praxedes, por enquanto, está fora, né? O Praxedes poderia fazer esse papel ali no meio, por enquanto está fora. Quem sabe volte, acredito até que possa voltar, talvez até a partir do Estudiantes, enfim. E é um outro ponto aí para a gente acrescentar a atuação do Johan. O Johan tem uma característica que ele, não vou dizer frágil, mas ele não tem força física para ganhar combate de ninguém. Contra o Sim, Estudiantes ficou ainda mais evidente, teve um lance lá que ele foi jogado 2 vezes para o chão seguidas ali, tentando disputar a bola num espaço onde normalmente você tem pouco tempo, né? Porque ele joga mais perto do gol, então você tem pouco tempo para pensar, o cara chega na força, se você não aguentar na força, você vai ter que ser mais ágil que ele. E como a sim. marcação estava sempre dobrada ou muito próxima, ele não tem espaço. Ele perdeu muito com isso. Eu acho que a solução não é nem o Miguel, tá assim, eu não sei se é a solução, né? Mas alguma coisa que pode ser, né? Até porque eu não estou treinando o time, pode ser o Arthur. Pode ser o Arthur jogar ali. O Arthur, desses jogadores que já jogou ali, o Arthur já jogou ali algumas vezes, é o que tem mais força física. Não que o Arthur seja forte, mas ele aguenta trancos, viradas ali. Ele tem uma força física, apesar de baixa estatura. Ele é um cara que aguenta. Então, talvez jogar com ele ali, daí Sorriso e ali um de cada lado, talvez possa ser uma alternativa. Não sei, o Sim. Barbieri talvez treine isso e veja se funciona, mas também tem que ver qual é a questão física dele. Ele jogou ontem, mas jogou meia hora, não jogou muito no jogo, também tem que ver o quanto ele vai estar. Se bem que até o dia 17, né, contra o Estudiantes, dá um tempinho para você trabalhar ele e deixar ele forte para esse jogo. Mas talvez seja uma opção. Eu não ia Não, achar estranho se aparecesse o jogo contra o Estudiantes, aparecesse o Arthur ali para jogar, entre aspas, de 10 no Bragantino, numa possibilidade ali. Porque o Miguel também, se trocar o Miguel pelo Johan, sim, não adianta nada. Acho que sim, ou você sim. bota o Praxedes, o Eric Ramírez, como jogou lá no segundo tempo, Uhum. ou também é melhor deixar o Johan. Mas Sim, é uma questão para ver também, o Bragantino precisa pensar nisso daí. sim, eu acho que até que essa formação com o Arthur um pouquinho mais atrás, né, digamos assim, já foi testada pelo Barbieri próximo da final da Sul-Americana, né, Rodrigo? Acho que você vai me ajudar. Ainda não cobria o Bragantino como jornalista na época, mas lembro de ter visto essa formação um pouco parecida com o que você tá sugerindo aí agora. Então, a final da Sul-Americana foi praticamente isso, só que daí ele teve um problema também, o Coelho teve que jogar no meio, teve algumas mudanças ali. Mas o Sim, Arthur sim. já fez isso algumas vezes, e até nessa temporada, né? Eu acho que a primeira vez que o Barbieri tentou isso
foi contra o Atlético Paranaense no Brasileiro, aquele jogo que o Bragantino perdeu de 2-0 em Bragança Última Paulista. derrota do Bragantino em casa, Rodrigo. Vale mencionar aí. Isso. Porque o Braga, depois dessa, engatou uma sequência. E ontem quase perdeu, mas tem mais um empate aí, continua. Sim, sim. Então, esse ponto é interessante. Acho que o Bragantino, até falando da torcida, né? Ontem teve 5 mil, podia ter mais gente? Podia, mas eu acho que clima de Libertadores e para empurrar até que teve, né? Acho que, principalmente ali no final do jogo, o pessoal estava engajado no jogo, estava cantando, falando, e acho que deu um empurrão aí no final do jogo. Se o Bragantino tem o Rodrigo ali, marcava um gol ali, ganhava o jogo do Vélez, né? Então acho que teve esse fator presente no jogo. Isso pode ser importante não só aqui, mas no Brasileiro e em outras competições. Sim, eu acho que ontem o torcedor de Bragança mostrou que sabe torcer, talvez, assim, ali, principalmente no segundo tempo, né? Empurrou o time quando precisava, até em alguns momentos que o Bragantino estava levando um pouquinho de pressão, a torcida começou a cantar mais alto ali também, enfim, mostrar um pouco de apoio ao time, e no final foi aquele abafo ali, né? O Bragantino se lançou pro ataque, enfim, também empurrado pela torcida, e a gente falou do Arthur, o Arthur até publicou, né, na rede social dele, nos stories dele ontem, agradeceu a torcida, disse que a festa estava linda ontem também, enfim. E no final o torcedor até comemorou esse resultado, né, Rodrigo, para ser sincero, né? A torcida aplaudiu muito o time ali no final do jogo, enfim, aquele oba-oba também de Libertadores, aquela provocação com os argentinos, né, cantou eliminado, né, gritou eliminado ali para o Vélez. É óbvio que matematicamente ainda tem chance, né, mas a gente sabe que na prática ficou muito difícil a classificação do Vélez para a segunda fase, mas a torcida tentou fazer a parte dela ontem, e acredito, né, que contra o Estudiantes, a depender também dos resultados que o Bragantino vai ter agora nas próximas partidas, a gente possa ter um público maior, né, Rodrigo? Acho que o horário é melhor, se eu não me engano, 19 horas, 19h15, se eu não me engano. Acho que é um horário que melhor aqui para o torcedor de Bragança. Enfim, ontem, quinta-feira, às 9 da noite, ainda com o clima, né, que mudou aqui, o tempo deu uma virada, uma noite mais fria, enfim, aqui em Bragança. Acho que o torcedor pode comparecer, pode empurrar, mas fica aí em jogos de Libertadores essa média de público de 5 mil, né, Rodrigo? No Paulistão a média foi 2.900, se não me engano, 2.907, para ser mais preciso, e também puxada pelo jogo contra o Palmeiras, né, que no final ali teve, acho que se não me engano, 7 mil torcedores. Mas em partidas de Libertadores, em Bragança, né, a gente tem essa média aí de 5 mil torcedores comparecendo na visão. O que atrapalha um pouco os jogos, principalmente da Libertadores, que costumam ser meio de semana e à noite, é o pessoal que vem de outras cidades para assistir o Bragantino, né? É mais difícil para você voltar por vários motivos, né? Ainda mais se você não tem carro. Então, o pessoal acaba não vindo. Que nem domingo, contra o Corinthians, aposto que vai ter mais gente do que teve. Não porque o pessoal acha que esse jogo é mais importante, é porque é mais fácil de ir. Domingo, 6 horas da tarde, é mais fácil. Como foi o jogo contra o São Paulo, 4h30 da tarde de um sábado. Mas enfim, de qualquer forma, o Bragantino conseguiu ter a pressão de mando, e tem normalmente, né? Difícil para qualquer time jogar em Bragança, e o Bragantino pode apostar nisso contra o Estudiantes. Agora passar para o grupo aqui, o grupo C do Bragantino tem o Estudiantes com 10 pontos e 6 gols de saldo. O saldo é muito importante porque o saldo é o primeiro critério de desempate. O confronto direto não é critério de desempate na Libertadores, então tanto faz. Saldo de gols, que o Bragantino tem 0 e tem 5 pontos agora, e seguido do Nacional, que tem 4 pontos, menos 2 de saldo, e por último tem o Vélez com 2 pontos e menos 4. Então, o Bragantino joga contra o Estudiantes na próxima fase, na próxima rodada, em casa. O Nacional vai jogar contra o Vélez. Não, ao contrário. O Nacional recebe o Vélez no Uruguai, e na última rodada o Bragantino vai jogar com o Nacional no Uruguai, e o Estudiantes vai jogar no campo do Vélez. Então, assim, ficou embolado, acho. A questão do Bragantino e do Nacional vai depender muito de um bom resultado do Bragantino com o Estudiantes para poder jogar um jogo mais tranquilo na última rodada e não precisar ganhar do Nacional lá no Uruguai, que acho que daí complica bem. Sim. Tudo, eu acho que a decisão do grupo mesmo está nessa próxima rodada, né, Rodrigo? Aqui fica o desejo, né, nosso de que o Bragantino vença, consiga jogar bem contra o Estudiantes, mas a gente sabe, a gente também
não pode camuflar as coisas. Enfim, a Estudiantes é o líder do grupo, vem fazendo uma excelente campanha na Copa da Liga Argentina também. Já o torcedor do Bragantino já teve uma amostra do que pode ver aqui no dia 17, que foi o jogo, né, do primeiro turno lá na Argentina, enfim, a derrota por 2-0. Mas eu acredito que vai dar Bragantino na segunda fase da Libertadores. Eu acredito que o Bragantino passa. Eu acho até que o Vélez também, motivado pela atuação que teve ontem, dificulte as coisas lá contra o Nacional, até porque, né, Rodrigo, o terceiro lugar do grupo, né, da Libertadores, para quem não sabe, dá uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana, o que não seria mal para o Vélez, né, Rodrigo? O Vélez, uma campanha que não é muito boa na Copa da Liga Argentina, né? Se eu não me engano, estava em nono lugar do grupo B da Copa da Liga Argentina, né? Tá nesse momento. Garantir uma vaga na Sul-Americana e ter uma competição internacional ainda para brigar e com chances, né? Se o time voltar a repetir, por exemplo, a atuação de ontem, enfim, o bom futebol que mostrou ontem, acho que consegue dificultar as coisas para o Nacional lá no Uruguai e aí brigar por essa vaga para a Sul-Americana, enfim, a terceira colocação no grupo C da Libertadores. O jogo contra o Estudiantes pode definir 3 desafios para o Bragantino na última rodada. Desafio normal, de nível normal, de difícil ou de muito difícil. O normal é se ele conseguir jogar pelo empate lá e não depender de muitos resultados. O difícil é se o Bragantino perder e precisar ganhar lá. E o mais difícil é se precisar ainda pensar no Vélez, que ainda pode passar eles, porque tem uma questão que pode acontecer ainda, é que, vamos dizer, o Bragantino perde do Estudiantes e o Nacional perde do Vélez. Se o Nacional e o Bragantino empatarem e o Vélez ganhar o último jogo, Estudiantes, o Vélez classifica, o Bragantino e o Nacional caem fora. Sim, então sim. Tem essa possibilidade ainda, o grupo está ainda assim, tem a chance do Vélez ainda eliminar os dois, eliminar o Nacional e o Bragantino, sim, numa hipotética, claro, vai ter que ter uma combinação de resultados, mas que também não é impossível, vendo jogos, e pode acontecer isso também, mas é tudo questão de ver, principalmente o que vai acontecer na última rodada e ver qual vai ser o nível do desafio que o Bragantino vai ter. Fácil não vai ser de jeito nenhum, mas pode ser mais difícil ou menos difícil nessa última rodada aí, na sexta rodada que o Bragantino vai jogar lá em Montevidéu. E essa semana, também na segunda-feira e depois ontem na quinta, o Bragantino apresentou o uniforme 1 e 2 dessa temporada, que tem novidade e não é pouca, é novidade com um novo fornecedor, agora é a New Balance. New Balance pela primeira vez no Brasil, né? New Balance que já é uma empresa que, bem conhecida aqui, mas em clube de futebol é a primeira vez que é fornecedora de um clube e começa com o Bragantino. Acho que o pessoal parece que tem gostado da camisa, tanto torcida quanto o pessoal até de outras torcidas, parece que gostaram bem. O que você achou da nova camisa, dessa nova parceria aí? O Bragantino deixa a Nike continua nos outros times da Red Bull, por enquanto, e o Bragantino é o New Balance. Eu acho que mostra um pouco da força da marca do Red Bull Bragantino hoje, né, Rodrigo? De ter essa, não vou dizer permissão, mas enfim, essa, de certa forma, uma concessão para trocar. Os outros clubes, como você falou, da Red Bull, são patrocinados pela Nike. Os clubes são patrocinados pela Nike. O Bragantino agora tem essa parceria com a New Balance. Eu gostei particularmente do lançamento, Rodrigo. O tema escolhido para a campanha, né, Movidos por Sonhos, eu acho que representa um pouco do sentimento do torcedor aqui do Bragantino, tanto dos novos torcedores, como do torcedor mais antigo, né, que acredita, né, que um time aqui do interior de São Paulo, um time de Bragança, consiga alcançar grandes voos aí no futebol brasileiro e até internacional. Óbvio que hoje em condições diferentes, né, com o investimento da Red Bull, é claro. Também gostei das menções, né, que o lançamento fez, né, a questão de usar as imagens de Bragança Paulista, né, ali naquela foto principal de divulgação. No primeiro momento ele usou aquela imagem que mostra um pedaço do Jardim Público, ali o Teatro Carlos Gomes, depois ontem no lançamento da camisa preta, a entrada da cidade, né, de Bragança Paulista. E falando da camisa em si, eu ainda tô avaliando, viu, Rodrigo? Eu tô analisando assim. Eu confesso que eu esperava
algo assim parecido com a camisa do Porto, talvez, aquela camisa número 2 do Porto, né, que é um azul mais escuro, uma estampa diferente. É óbvio que tem o detalhe, né, também onde na camisa preta do Bragantino que tem aquela questão do touro, né, aquela estampa do touro, mas eu imaginava ali algo um pouco diferente, enfim. A camisa é bonita, é claro, os dois uniformes são bonitos, enfim. E também um detalhezinho é que o escudo agora aí também, a logo da Red Bull, né, passam a ser coloridos, né, não mais monocromáticos, né, e talvez o torcedor esperasse algo um pouco parecido com a da camisa da Nike, né, por conta do preto e branco especificamente, né. É óbvio que tem os detalhes em branco, né, a logo da New Balance está em branco, né, nas mangas da camisa tem também um detalhe ali, né, preto e branco também, enfim, ali uma espécie de adesivo, enfim, mas enfim, eu ainda preciso ver um pouquinho mais dessa camisa, Rodrigo. Eu ainda quero me acostumar com ela para, enfim, poder dar uma opinião assim até mais concreta, vamos dizer assim. Eu acho que o que mais fez o Bragantino assinar com a New Balance, acho que são duas coisas, é liberdade e identidade. Liberdade de você poder escolher o que você quer, né? Por exemplo, o Bragantino que fez as fotos, não foi a New Balance, o Bragantino que tirou as fotos, que escolheu jogadores. Acho que o cenário eles devem ter falado para usar um cenário mais ou menos parecido com aquele, porque você olha outros clubes apresentando uniformes com a New Balance é meio parecido. Então acho que o cenário acho que eles escolheram, mas quem tirou foto foram os fotógrafos do Bragantino, foi o pessoal lá da equipe, então eles fizeram no vestiário lá do clube. Então foi algo Sim, assim sim. que o próprio Bragantino faz parte disso na escolha de tipo de camisa. O número também passou pela escolha do Bragantino, o número deu para ver ontem, é uma fonte bem até simples, né? Você pode chamar assim, que dá uma leitura muito boa, assim, para quem está no estádio, assim, você consegue ver muito fácil o número de jogadores, sei lá, 10 do Johan, ficava facinho ali de você ver, e é uma coisa que não é o mesmo número nas outras camisas, não é um padrão Nike de camisa, escudo, cor, e tá lá, camisa, escudo, cor, patrocínio e o modelo é o mesmo, você vai trocando, parece que você está jogando cartola que você vai lá montar o uniforme do seu time no Sim. começo. Então, você tem uma mudança, você tem essa mudança de identidade, tanto que a primeira camisa e a segunda camisa têm diferenças na modelagem dela, né? A camisa um tem uma gola em V, a segunda tem uma gola mais careca, um pouco diferente ali. Então, você tem diferenças até nesse sentido. Então, isso já mostra, pelo menos, uma identidade maior com o próprio clube, né? E na foto ali que mostra a entrada da cidade, eu acho que ficou muito marcado aquele 40 quilômetros por hora ali na foto ali, ficou a placa muito marcada ali. Eu acho que o pessoal ali fica esperto ali para não tomar multa também, mas Né? enfim, apareceu ali bem marcado, ficou. E também, Rodrigo, é um outro, não é um detalhe, enfim, mas a gama maior de produtos, né, ofertados agora para o torcedor, né? A Nike, por exemplo, não comercializava ali a camisa de treino, né, por exemplo, enfim, um outro agasalho, enfim. E agora a gente tem esses produtos à disposição do torcedor também que quer comprar, né? Enfim, a camisa de treino, enfim, tem o agasalho que os jogadores estão usando agora, enfim, ontem estavam utilizando, ele também está. É óbvio que o preço talvez assusta, né? A gente pode falar, enfim, o agasalho R$ 399, mas enfim, também está lá à disposição do torcedor. A gente via essa reclamação, né? Aquela apuração do GE, né, do GE. Globo, né, falando a respeito das negociações, né, entre Bragantino e New Balance, e tocava nesse ponto da falta de produtos exclusivos, né, feitos pela Nike para o Bragantino, o clube não ser uma prioridade. E você falou do modelo, né, Rodrigo? Eu estava outro dia, um dia desses, assistindo um jogo do campeonato inglês. Agora eu não vou lembrar qual é o time que estava enfrentando o Chelsea, mas é um time que jogava, a camisa era amarela. É você pegar esse modelo que o Bragantino estava usando aí antes, agora, feito pela Nike, esse último modelo, mas era a mesma camisa que o Bragantino, só que com a cor amarela. Era o mesmo modelo, a gente via aquelas listas ali, diagonais, enfim. Como você falou, parecia o Cartola que você vai lá e só troca a cor e o modelo já está lá pré-fixado, enfim. É um passo importante, né? Mostra, como eu comecei minha fala aqui sobre esse assunto, eu acho que mostra um pouquinho a força da marca do Red Bull Bragantino. E esses detalhes da apresentação, enfim, do lançamento, né, de ter a imagem de Bragança,
mostra mais uma vez esse esforço do clube em tentar se aproximar da cidade, em tentar se conectar com o cidadão bragantino, com o torcedor da cidade, né? Eu acho que é uma preocupação deles e eles estão tentando, de alguma forma, fazer essa conexão, né, Rodrigo? Acho importante. Só mais um detalhe da camisa: o time feminino, até o último jogo, usava o uniforme de 2020, não 21. Eles usavam um uniforme que era também parecido, né? Porque eles não mudam, a Nike não mudou tanto, mas eles usavam o mesmo uniforme, às vezes até a camisa azul que o Bragantino já aposentou há muito tempo no time masculino. Então você vê que a Nike nem nesse ponto ela se preocupou, também não sei o quanto tem de Red Bull nesse caso do feminino, mas agora eles vão passar a usar New Balance também, até porque não tem mais Nike. Mas eu acho que tem que ter atualizado, né? O time feminino também é parte do clube, também tem que usar o uniforme atual, não dá para ficar usando modelos antigos. A base também vai passar por esse processo, mas acho que esse é um ponto importante. E mais um ponto que alguém pode perguntar é quanto que o Bragantino vai ganhar com o New Balance. Não sabemos, não sabemos. A gente gostaria de saber também, mas o clube acaba dificultando nessas partes aí. Rodrigo, você apurou alguma coisa agora? Eu até que tinha ficado com esse ponto na cabeça, mas acabei na correria. Ontem teve muita coisa, né? Como a gente está aqui mostrando, né? O torcedor vai poder ver no nosso vídeo. Algum ponto sobre o tempo, a duração do contrato? Eu só vi que o que a New Balance colocou, óbvio, né? Mas é uma questão mais simples, né? É que essa camisa parece ser apenas para o restante de 2022, né, Rodrigo? Porque no anúncio da New Balance mesmo estava lá a camisa e tal, para 2022, né? Ao contrário do que a gente vê nos outros clubes, por exemplo, de 2022, 23, né? Que era o que a Nike vinha fazendo antes, enfim. Mas não sei se até por uma questão de ajuste, né? Como esse contrato saiu agora, enfim. E se você tem alguma informação a respeito da duração da parceria com a New Balance, eu não consegui apurar a respeito disso. Eu não tenho, se eu não me engano, são 2 ou 3 anos, alguma coisa assim que eu vi, mas eu não tenho preciso aqui. Normalmente eles fazem temporada assim, porque fica mais fácil para eles encaixar no calendário europeu. Pode ver que os clubes Sim, sim. da Europa estão anunciando os uniformes novos agora, o Liverpool, o Bayern, Sim. mostraram acho que o uniforme ontem, então é mais fácil para eles, né? Porque eles jogam muitas vezes o último jogo da temporada atual com o uniforme da temporada seguinte. Isso acontece Isso. muito, então eles fazem e, sei lá, às vezes muito time que nem o Liverpool, não duvido, joga a final da Champions League com esse uniforme novo. O problema é que às vezes dá azar, né? O time joga o primeiro jogo com a camisa, já perde, fica a temporada A inteira jogando com o final. uniforme que perdeu. É o Ontem, uniforme que no perdeu a jogo, final. eu tava com isso na cabeça também. Falei, pensando comigo, falei, caramba, estreando um uniforme novo hoje, um uniforme preto, que é o que o torcedor aqui de Bragança está mais identificado. E aí e seria uma estreia com derrota. Né? Abençoado seja o Itado com aquele Na chute. Europa, às vezes tem esse drama. Aí o time de estreia na final da Champions League, o uniforme já perde de cara ali, já para marcar o uniforme com a derrota de final ali. Mas aqui não é tão comum. Agora vamos falar sobre o estádio. O estádio Bragantino não ia falar sobre isso agora, mas vazou, né? O Escuro foi para a FIFA, está fazendo um curso lá, foi apresentar o projeto, alguém tirou foto e já era, né? Vazou. Tinha lá alguns dados da arena, tudo lá, nada muito diferente do que a gente já não tinha visto, mas tem uma imagem, tem algumas coisas ali. Deu para ter uma noção do que o clube, pelo menos, imagina fazer para essa arena aí do Bragantino. Eu acho que tem o ponto que o pessoal mais pergunta e mais está curioso para saber é por que 16 mil se o estádio vai pouca gente e também por que 16 mil se a Libertadores tem que ter 20 mil para você jogar uma fase final. Aí tem esses dois pontos que muita gente pergunta. Rodrigo, essa foto foi vazada por um funcionário da FIFA, né? Na verdade, né, Rodrigo? Ele é uma espécie de consultor lá da FIFA, enfim. Esqueci o nome do rapaz agora, mas também agradecemos a ele, né? Porque ele provocou uma pauta aí para a gente. Enfim, essa foto que ele publicou depois no Twitter. E a questão da capacidade, eu até fiquei encucado, né, com isso. Foi a primeira coisa que eu falei, a primeira coisa que eu escrevi a respeito da, dessa foto da arena foi na questão da capacidade, porque hoje, né, se você pegar o regulamento da Libertadores, a capacidade exigida para jogos das oitavas de final e das quartas de final, né, da competição é mínimo, né, de 20 mil torcedores, e essa arena seria com 16.800, né, Rodrigo, alguma coisa assim, né, 16.800 e pouquinho, então uma capacidade que não atenderia ao exigido pela Conmebol.
Conversei com a assessoria do clube, eles disseram que existe, né, uma conversa da Conmebol, né, com a Conmebol para que esse limite seja flexibilizado, vamos dizer assim, desde que o estádio tenha estrutura, né, ofereça uma infraestrutura adequada, enfim, para a realização de jogos desse porte, enfim, do mata-mata da Libertadores. Eu vi até algum comentário no Twitter, enfim, pessoas falando que, por exemplo, do caso do Santos, né, porque o Santos jogou semifinal de Libertadores na Vila Belmiro enfim, um estádio que tem, se eu não me engano, a capacidade da Vila é de 17 mil torcedores também, se eu não estiver errado aqui. E a questão da capacidade também é porque esse projeto é para uma espécie de reforma lá no Nabizão, né, no mesmo espaço onde hoje é o estádio do Bragantino, né, para quem não é de Bragança. E aí tem a questão do público, que não é tão forte, né, não é tão grande nos jogos do Bragantino, e mais também tem essa dificuldade pelo espaço, né, da área para fazer uma ampliação ali do estádio para ter um público maior, a capacidade pelo menos maior, né? E se você olhar aquela foto da arena, né, que vazou aí essa imagem, a gente fica até se perguntando como é que seria esse estádio lá no espaço onde é o Nabizão, né, Rodrigo? Porque a gente já tem ali o estádio é cercado por casas, né, na rua, tanto na rua de baixo como na rua de cima ali, inclusive condomínios, né, ali, edifícios ali em uma das ruas que fica na lateral do estádio. E se você pegar aquele projeto, tem uma parte arborizada ali do lado de fora, enfim, toda uma questão ali. Mas o clube também disse que esse projeto não está totalmente aprovado, né? Que ele pode passar por modificações, por alterações, enfim, e que essa imagem, enfim, especificamente, ela teria sido feita justamente para a apresentação do Thiago lá na FIFA. Eu achei interessante também porque o nome lá, né, na apresentação era Red Bull Arena, né, Rodrigo? E a gente sabe o torcedor já não era identificado antes com o Nabizão, né? Para quem não sabe, se tiver algum torcedor mais novo, alguém que está acompanhando a gente aí não sabe, antes o estádio se chamava Marcelo Steffani, né, doador do terreno que abriga o estádio do Bragantino. Depois veio a mudança era o Complexo Esportivo Nabia Bichedid, estádio Marcelo Steffani, Rodrigo, você lembra dessa história? E hoje ficou o Nabizão, né, o estádio Nabia Bichedid, enfim. Eu não sei como seria aqui para o torcedor de Bragança, mais uma vez, uma nova mudança, uma Red Bull Arena aí, né, enfim, no caso, né. Eu acho que quem vai ficar mais preocupado com isso é o Marquinho, né? O Marquinho ele acho que ligou na hora lá para o escuro. O que é isso? Não é Red Bull Arena, não. Acho que foi ele que ficou mais preocupado. Mas 2 pontos que você falou, Vila Belmiro, capacidade 16.800, a mesma desse estádio que o Bragantino pensa em fazer. E o funcionário da FIFA é o Andrés Portabella, não sei se é assim que fala o nome dele, mas foi ele que colocou. É um cara que nem tem muitos seguidores no Twitter, tem 600 e pouco aqui. É um cara que foi meio que na sorte ali, que apareceu, alguém viu ali e começou a compartilhar, mas foi meio que numa sorte ali mesmo, porque um cara... Eu até perguntei para ele se ele tinha mais foto, coisa assim, mas o cara não respondeu mais nada. Assim. Então, mas é isso que a gente tem do estádio no momento. Muitas dúvidas, onde é que o Bragantino vai jogar enquanto reformar, vai jogar lá mesmo enquanto reforma. A gente tem várias dúvidas, porque em Bragança não tem onde jogar e teria que jogar longe, e jogar longe seria, acho que, muito ruim para o clube. Então, Sim. Tem muitas dúvidas ainda. O clube, por enquanto, não passa nada, né? Acho que nem queria passar, isso daí vazou mesmo, mas fora isso, a gente sabe mais ou menos o que tinha lá na imagem, o que o Escuro já falou antes. Rodrigo, até nesse ponto, como a gente falou de capacidade de Libertadores, enfim, é bom também esclarecer para o torcedor que caso o Bragantino passe para a segunda fase da Libertadores hoje, pelo regulamento, se a gente for pegar o pé da letra, o Bragantino não pode jogar em Bragança, né? Não sei se vai haver alguma conversa depois aí do clube com a Conmebol, enfim, até torço para que aconteça, inclusive, porque seria ótimo para a cidade, ótimo para o clube, para o torcedor poder ter jogos de mata-mata da Libertadores aqui, né, em Bragança. Mas aí também já fica uma dúvida e acho que talvez até um caminho, né, de onde o Bragantino possa jogar né, uma eventual segunda fase da Libertadores esse ano já seria até um indicativo de talvez onde o Bragantino possa jogar lá na frente, né, quando começar essa possível reforma aí no estádio aqui em Bragança. Daí você pode estar pensando, mas na Sul-Americana jogou no estádio, jogou, só que tinha 2 questões.
tinha pandemia, né? Então não tinha torcida, e o Bragantino alegou que por conta disso tinha que jogar lá. Só que depois, na semifinal, teve torcida, né? O Bragantino jogou contra o É, Libertad com torcida. Então, assim, a Conmebol não é tão coerente com ela mesma em vários momentos. Então, não dá para duvidar sim, de nada. sim, sim. Até e o público lá também não era o máximo, né, liberado, né, Rodrigo? Quando foi aquele jogo do Libertad, semifinal, foram só sócios, torcedores, né? Até falei sobre tava com esse dado do público na semana passada, eu acho, mas não creio que não foram mais de 2.000 torcedores naquele dia lá. Não, não, mas teve tudo isso, então eu não duvido. Agora, É, se não puder jogar, vai ser meio ruim escolher lugar, porque acho que em Campinas acho que não vai ser bem-vindo. Em sim, São Paulo, tem o São Paulo que está jogando competição internacional, o Palmeiras que está jogando, o Corinthians que está jogando, sobra ali na Barueri, que é longe pra caramba, assim, muito fora de mão, e não ia ninguém acompanhar o time lá. Então, acho que fica um problema aí para o time se acabar sim, avançando de fase. E também, se acabar caindo da Libertadores, cair na Sul-Americana, o problema é o mesmo. Vamos ver o que vai sim. acontecer mais para frente. Isso Agora aí. vamos para as perguntas. Pegar as Bora. perguntas aqui que mandaram para a gente. Era para o Diego responder também, né? Era para ele estar participando, e normalmente é ele que faz as perguntas aqui, mas como ele não está aqui, Hoje é um oi, DPtino sem DP, né, Rodrigo? A gente é, tava. vai assim. O Vitor aqui está perguntando no Instagram como é que fica a situação do David da Hora. Então, notícia até de hoje, o Bragantino desistiu dele, porque achou que a parte financeira do clube acabou avisando não, mas assim, orientando o clube a não contratar o jogador, porque tem uma questão bem complicada com ele, porque ele estava no Vitória até janeiro e foi vendido para o Mentalist. Só que o Mentalist falou: a gente não tem dinheiro agora, a gente paga vocês em março. O Vitória, beleza, em março vocês pagam. Só que aconteceu uma coisa: em março começou uma guerra na Ucrânia e o clube não tinha dinheiro para pagar. Então eles combinaram de pagar em agosto. Só que agosto não chegou, ele rescindiu com o Mentalist nunca pagou o jogador para o Vitória, e ele está sem clube hoje, mas o Mentalist ainda quer receber o dinheiro, o Vitória ainda quer receber o dinheiro, então está nessa confusão. O Bragantino, em meio disso, desistiu, queria o jogador queria jogar em Bragança, mas o Bragantino achou melhor desistir, parece que o Fortaleza vai tentar, mas aí não dá para saber o que vai acontecer, e pode ser que lá para frente o clube que ficar com ele agora tenha que pagar pro Mentalista algum valor, talvez até corrigido, não sei. Então tem essa dúvida. Se a Uhum, FIFA acabar não botando alguma punição, alguma coisa lá, um transfer ban que acontece às vezes. Então, o uhum. Bragantino acabou desistindo dele. Ele chegou até a treinar aqui no clube de Bragança. Sim. Ele apareceu num vídeo, né, Rodrigo, de bastidores, aí o vídeo de bastidor do jogo contra o São Paulo, inclusive, do empate em 1-1. Ele estava lá ao lado do Cleiton, enfim, junto com os jogadores do Bragantino no vestiário da equipe. Enfim, eu confesso que não conhecia o futebol desse jogador, Rodrigo, não sei opinar, enfim, se é uma perda aí para o Bragantino, mas mostra aí um pouco da preocupação e da força administrativa do Bragantino também, né, dessa orientação aí do departamento financeiro de não ter contratação, né, enfim, não se envolver em polêmicas, em riscos, né, para o clube. O Bragantino, você pode ver que também desistiu do atacante do Corinthians, que teve aquela Sim, polêmica lá que ele xingou o torcedor lá quase em cima da hora ali. Então, tem alguns jogadores que estão escapando do Bragantino, que o Bragantino prefere também não trazer problema, né? Outro que também escapou do Bragantino, mas aí foi outro motivo, foi o Paulinho, né? Então, o sim, Bragantino tem alguns jogadores aí que chegam a estar bem perto, mas acontece alguma coisa, o Bragantino acaba. No caso do Paulinho, não, né? Mas nesses dois casos, o Bragantino acaba desistindo, até porque sabe que pode ter problema lá na frente. É um clube que prefere não ter problemas lá na frente, prefere isso. fazer o que é mais certo. Né. Outra pergunta aqui no Instagram: após a volta do Raul, o time titular, vocês acham que o Jadson pode ser utilizado? Pode e vai ser, porque do jeito que é o Campeonato Brasileiro, todo mundo joga. Se o cara tem condição física, pode ser até ruim. Ele vai acabar jogando em algum momento, porque todo mundo joga. O Renan chegou e assim, nossa, será que o Renan vai jogar? Tá jogando um monte de jogo, porque o Natan primeiro teve problema ali, daí depois ele machuca, então todo mundo acaba jogando e o Jadson vai jogar, mas que o Raul já jogou mais que o Jadson, jogou e se ele voltar bem vai ser o titular.
Sim, sim, sim. Eu acho que o Jadson não está deixando a desejar hoje, né? Ele supre bem aí essa falta do Raul. Tem torcedor que não gosta, é óbvio, porque ele do estilo ali, daquela marcação pegada dele, muitas vezes, enfim, comete faltas, às vezes desnecessárias. Mas o Raul, ele tem condições de ser titular, ele já mostrou isso pro torcedor do Bragantino. Mas, assim, como você disse, com essa maratona de jogos que o clube vem enfrentando, é natural o rodízio, né? Inclusive, falar em rodízio, eu acho um tópico que a gente vai falar lá na frente, mas domingo, inclusive, eu acho que vai ter rodízio de jogadores, né, Rodrigo, contra o Corinthians. É, tinha uma outra pergunta aqui que você podia falar, que perguntaram para você sobre o Barbieri, né, na questão da Covid. Você pode explicar melhor aí Sim, sobre sim. isso? O Barbieri, me perguntaram pelo Twitter também sobre o Barbieri, né? Se ele quando o Barbieri volta aí para comandar o Bragantino na beira do gramado, enfim, ali no banco de reservas. O Barbieri testou positivo para a Covid, né? Essa informação foi divulgada mais ou menos uns 90 minutos ali antes do início do jogo de ontem, contra o Vélez. Mas o teste positivo já tinha acontecido na segunda-feira, né, Rodrigo? Pelo que a gente entendeu ali da coletiva com o O Maldonado, Maldonado que falou. né? Inclusive teve uma mudança o treino de terça-feira ia ser aberto, né, Rodrigo? De terça-feira, Isso que eu achei terça-feira estranho, isso. né? Ele ia ser um treino aberto para a imprensa, de repente teve uma mudança ali na programação, né? O Porque a treino gente ia passou a ser fechado. perceber, né, que ele não estava lá, né? Eu tinha falado, ué, por que o Barbieri não está aqui? Enfim, é, uma jogada aí da comunicação do clube, enfim, lá da diretoria, em toda a comissão técnica, mas a gente tem como exemplo o caso do Vitor Pereira, né, treinador do Corinthians, né? Ele havia testado positivo para a Covid. O protocolo da Conmebol é de 10 dias, né? Por isso ele não ficou à disposição no primeiro jogo lá, que foi contra o Boca Juniors, se não me engano. E depois de 10 dias ele poderia voltar a comandar a equipe. Aqui no Brasil, aparentemente, né, a CBF vem com um protocolo um pouco mais flexível. Caso já tenha um teste negativo, né, um teste com resultado negativo da Covid-19 do Barbieri, ele já pode ficar à beira do campo ali no domingo contra o Corinthians, jogo às 18 horas no Nabizão. É isso aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre o jogo de domingo para encerrar aqui. Bragantino no domingo, 6 da tarde, Dia das Mães, enfrenta o Corinthians. Deve estrear o uniforme branco, né? Uniforme 1, ou casa, ou home, como você preferir chamar. E vai jogar contra o Corinthians. O Corinthians também em meio de Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Bragantino a mesma coisa. Não dá para acertar 100% a escalação de acho que nenhum dos dois times, né? O Corinthians ainda se encontrando como equipe, está fazendo às vezes jogos melhores, mas ainda está um pouco inconstante. Está sem o Paulinho que está machucado. Então está encontrando ainda a melhor forma de jogar, mas tem tudo para ser um jogo interessante. O que você imagina dessa partida? Se o Bragantino vai estrear o uniforme domingo, também parece que o Corinthians também estreia uma camisa no domingo, né, Rodrigo? O Corinthians vai estrear a camisa preta, né, o uniforme preto, o uniforme 2, né, do time do Parque São Jorge. Eu acho que, como você falou, a gente vai ter não dá para cravar as escalações, mas é um duelo de líderes, né, Rodrigo? O Corinthians é o líder do Brasileirão, tem aí 9 pontos, o Bragantino vice-líder com 8 pontos. O torcedor deve estar até animado por conta disso, né? Porque um confronto com um time, né, da capital, um time forte aqui de São Paulo, enfim, considerado grande. O Bragantino também nesse bom momento. Eu passei hoje próximo ao estádio, né, Rodrigo? A movimentação para a compra de ingressos ali era grande, também uma movimentação com ali na lojinha do clube, o pessoal vendo as camisas novas. E eu acho que domingo a gente vai ter um rodízio na equipe, como eu havia começado a falar anteriormente. E também acredito que o Corinthians aí vai ser um bom teste para as duas equipes, na verdade, né? Principalmente para o Corinthians, porque se fala muito, né, do estilo de jogo do Bragantino, que o Bragantino é um adversário difícil, enfim. E o Vitor Pereira vai poder testar um pouquinho do elenco, das ideias dele aqui contra o Bragantino.
vale lembrar também, o primeiro jogo que o Vitor Pereira esteve né, em São Paulo, né, acompanhando o Corinthians, foi contra o Bragantino no Paulistão, né? Aquele jogo que foi domingo de manhã. Enfim, o Bragantino perdeu por 1-0. Aí ele assistiu, né, aquela partida, né? Então ele foi o primeiro contato dele, a primeira impressão dele que ele teve com o Corinthians foi num jogo justamente contra o Bragantino. É, não acho que o Arthur também jogue de titular, né, Rodrigo, no domingo, né? Ainda acho que ele vai ser ali preservado, jogue uma parte do segundo tempo. Talvez no domingo, até pelo desgaste da equipe ontem, né, Rodrigo? Como o Bragantino teve que correr muito atrás ontem, teve que buscar muito por conta de ter saído atrás do placar, um desgaste maior, e, enfim, a gente tem um rodízio, um time talvez parecido com aquele time lá que enfrentou o São Paulo, né? Não com as mesmas peças, porque a gente tem alguns desfalques aí, o pessoal no DM. Quem sabe também o Raul volte a ser relacionado, né, Rodrigo? Porque o Raul ele já foi liberado, já está treinando com o elenco. Eu até achei, né, que ele poderia ser relacionado ontem. Não foi. O Arthur me surpreendeu, confesso, porque o Arthur, até onde a gente tinha, né, de informação, ele estava na transição ainda, né? Mas já foi relacionado, foi para o jogo, jogou, enfim. Eu acho que talvez o Raul apareça aí no banco de reservas também e a gente tem esse rodízio de jogadores aí, um bom teste para as duas equipes. A dúvida grande é na lateral esquerda, né? Ramon expulso não pode jogar, né? Foi expulso no último jogo, e o Luan Cândido, a gente não sabe ainda qual é a condição dele. Fica uma dúvida ali. Se ele ainda tivesse o Natan, ele poderia botar. Uma coisa que ele pode fazer agora é colocar o Renan, né? O Renan jogou de lateral, pode ser o lateral esquerdo ali com o Kevin ou o Help na defesa. De repente é o Help ou o Kevin. Eu não duvido que ele bote os dois na zaga ainda, com o Renan no lateral esquerdo. Tem algumas opções, mas eu acho que tem tudo para ser um jogo interessante. Aquele jogo da estreia ali, quase estreia do Vitor Pereira, foi o jogo que eu estava lá, foi um dos jogos mais legais acho que do Paulista, assim, teve bastante coisa interessante. O Bragantino também teve o técnico português aí do Palmeiras estreando contra o Bragantino também. Então, o Bragantino está fazendo as estreias aí dos portugueses em São Paulo. E um outro ponto que é interessante é que o Bragantino vai ter o teste contra o Corinthians. Vai. Só que depois joga contra o Atlético Mineiro, depois joga contra o Palmeiras, daí o Estudiantes e daí o Nacional. Então a sequência do Bragantino é muito, muito complicada, jogos muito duros aí. Há um mês de, acho que vai definir bastante coisa para o Bragantino, pelo menos para esse momento. Vai definir se o time vai avançar na Libertadores, se ele vai ficar mais tempo na parte de cima da tabela do Brasileiro. Então, é um mês muito puxado, e é importante que o Bragantino tenha a volta de Raul, Arthur, Emiliano Martinez também, que precisa voltar. Então, isso vai ser muito importante para o clube, ainda mais nessa fase que vai ser muito complicada, muito difícil. Jogos de um nível bem complicado, só time forte nessa sequência agora. Eu acho até que uma coisa que não dá para cravar, é óbvio, né, Rodrigo? Mas o Everson pode aparecer no time no domingo, porque em jogos assim inesperados ele aparece e ele joga contra os ditos grandes de São Paulo, né? Ele jogou contra o Palmeiras no Paulistão, E no aquele meio de campo. empate sim, jogou no empate contra o Palmeiras aqui no Paulistão, né, na 14ª rodada. Agora jogou contra o São Paulo. Aí é engraçado até porque ele some, né, Rodrigo? Ele não é nem relacionado com os jogos. Aí, de repente, do nada, num jogo desse grande, ele aparece O e tá lá. titular. E pode fazer a lateral esquerda, né, Rodrigo? Toquei nesse ponto aqui porque ele pode fazer a lateral esquerda. Já é essa posição de ofício. E o Guilherme, né, que é da base, acabou perdendo espaço depois daquela expulsão contra o Ituano, né, Rodrigo? E tinha uma oportunidade, né, Rodrigo? Depois ali, se não me engano, o Luan também teve algum probleminha naquela época ali, não sei como é que foi. E ele poderia ter até jogado. Na verdade, não foi o Luan que teve um problema, né? Que veio a partida contra o Palmeiras, que daí o Barbieri poupou todo mundo. Ele talvez poderia ter sido lateral esquerdo naquele jogo. E aí Não sim, foi. né? Era uma chance para ele, né? E o Luan machuca tudo, né? Ele machuca tornozelo, coxa, rosto. Cada vez acontece uma coisa com o Luan, ele não tem muita sorte, não. É Covid, tudo. Ele teve. Você faz uma lista das lesões dele, são várias em lugares diferentes, né? É um cara que não tem muita sorte, às vezes, também, para ter sequência nos jogos no Bragantino. Sim. Mas então, Infelizmente, né? Mas e o DM do Bragantino a lista estava grande, né, Rodrigo? Ainda bem que agora Arthur tá voltando, né? Raul também voltando. Torço para ver o Emiliano Martinez. Acho que é um jogador que a gente podia esperar bastante dele também. Enfim, e aí até
O meio de campo, né? A gente falou aí mais cedo do meio de campo, da questão do Johan, enfim. Sei que ele não é um meia, né? Aquele camisa 10 ali, mas poderia, né, ser uma opção ali também no meio de campo pro Barbieri. Exatamente, vamos ver. O cara que ele não teve muita sorte, machucou logo quando chegou e também não podia jogar Sul-Americana, então ele acabou perdendo um pouco de Sim, espaço ali para o Jadson. sim. Mas é isso, acabando aqui o episódio de hoje, sem o Diego. Vamos ver se no próximo ele está de volta aqui. Já teve um Depetiana que eu fiz sozinho aqui o giro, então às vezes acontece. Mas é isso, agradecer os patrocinadores, a Farma Souza, a RV Sistema de Segurança, a Oregon e a FATEC de Bragança Paulista. Então é isso, agradecer ao Vitor pela participação, ao pessoal que mandou mensagem, ao pessoal que assistiu até aqui. E semana que vem a gente está de volta, vamos ver se com o Diego, quem sabe o Vitor também, a gente não chama ele de novo para vir falar aqui também. Vamos ver se ele fala com o Diego também, porque daí vai ter o trio aqui. Tá certo. Já chamaram a gente de Trindade Bragantina, né, Rodrigo? No Twitter ontem, Eu vi quando a lá. gente... Você colocou que a gente ia participar e íamos ser nós três hoje. Enfim, já chamaram a gente de Trindade Bragantina. Obrigado, Rodrigo, pelo espaço. Agradeço também o Diego, que não está aqui, mas enfim, foi quem me convidou. Tamo junto e se puder... Você deixa eu fazer um jabá aqui, ô, Rodrigo? Eu Manda tô ver. começando o projeto, vai. Você deixa eu fazer um jabá, vai. Quem puder, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, acessar o site bragantinohoje.com. Muito fácil, bragantinohoje.com, jornalismo dedicado para quem torce e acompanha aí o Red Bull Bragantino. Nas redes sociais, muito fácil, só procurar também lá, @bragantinohoje, Twitter, Instagram e Facebook, a gente está lá. Valeu, Rodrigo. O pessoal reclama que não fala do Bragantino. Procure na internet, tem quem fale, tem quem tem Tem, atenção, a gente fala, é só tem. procurar ali, você consegue achar. Então é Uhum. isso. É, esse foi o episódio, acho que o Giro 16, já estamos no Giro 16, começamos a fazer esse ano, já está 16. Passa rápido, muito jogo, acontece muita coisa. E é isso, esse aqui foi o especial que teve o Vitor participando aqui com a gente. Então é isso, até o próximo DP Channel, o próximo Giro. Valeu!